O que o povo de Israel estava vivenciando? Uma hora, Deus Baal, outra hora, Deus. Uma hora, Deus Azera, outra hora, Deus de Israel. Declínio na vida de um crente espiritual. Uma hora sirvo a Deus, outra hora sirvo a idolatria. Uma hora eu amo a Deus, outra hora falo mal da vida dos outros. Uma hora eu amo ao Senhor Deus Yahvé, outra hora estou distanciado. Hoje o Senhor está dizendo, é necessário ter uma decisão. Aleluias. Então quero falar acerca da restauração do altar. Perceba que muitos homens, eles restauraram e levantaram altar para Deus. O primeiro foi o altar de Abel, significando um altar de adoração. O segundo foi o altar de Noé, que foi trazido para agradecimento depois de um tempo que o Senhor dá o livramento para aquele povo. Depois o altar de Abraão, um altar de fé. Depois o altar de Isaac, um altar de superação, porque Isaac, ele tinha de tudo para ser traumatizado, porque foi aonde ele foi entregue como sacrifício. Mas depois que ele é perseguido pelos filisteus, ele levanta um altar de superação. O altar também de Jacó, um altar de compromisso. Então o altar sempre fez parte daquele povo judeus no tempo de antigamente. E agora, a situação aqui em 1 Reis, capítulo 17, vai começar com a narrativa que Elias, o tibista, ele se encontra até Acabe. Porque naquele tempo, irmão, estava passando um momento de uma situação de declínio espiritual muito difícil. O povo de Israel era um povo que era conhecedor do Deus Yahvé, mas era um povo que se desviava constantemente da palavra do Senhor. A situação do povo de Israel é como nos dias atuais, meus irmãos. Pessoas que querem servir a Deus de qualquer modo. Pessoas que querem servir a dois senhores. E é impossível, meu irmão, você querer ser um restaurador de altar se você participar de algo misto. Diga-se comigo, eu preciso sair daqui hoje com uma decisão. Abra sua Bíblia rapidamente em Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus capítulo 16, verso 13. Não, perdoe, Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim, todos encontraram? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então, a situação do declínio espiritual naquele tempo, irmão, o povo de Israel era assim. Quando acontecia abundância na terra, eles davam glória ao Deus Baal. Alguém sabe qual era daquelas características do Deus Baal naquele tempo, irmão? Levanta a mão e fala aí. Alguém sabe que Deus era esse? Ele era o Deus da fertilidade. Ele era o Deus que trazia chuva e abundância naquele tempo. Só que no meio da corrupção do povo de Israel e com muitos falsos profetas, tinha um profeta que não se corrompia, que era Elias. Elias chega até Acabe e fala: conforme a minha palavra, nem orvalho nem chuva vai cair do céu. A Bíblia diz que agora Elias vai se esconder por ordem de Deus. Irmão, o que eu acho interessante é que muitos altares de muitos crentes estão quebrados por causa da desobediência e por causa do pecado. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar condições para que você possa reparar o seu altar. Se você crê nessa palavra, dá glória a Deus aí. Aí a Bíblia diz que agora Acabe vai procurar água juntamente com Obadias. Obadias era um servo fiel a Deus,
que mesmo ele trabalhando para Acabe, ele ainda escondera profeta em caverna para que Jezabel não pudesse ferir. E a palavra vai estar dizendo que agora Obadia vai pelo um lado e Acabe vai pelo outro. Quando Elias aparece em Acabe, logo ele se depara com Elias, se prostra e começa a se alegrar. E Elias, sem menos dar uma menção, ele começa a dizer: diga a Acabe que nós vamos ter um encontro, por permissão do nosso Senhor. E o que o povo de Israel estava vivenciando? Uma hora Deus Baal, outra hora Deus. Uma hora Deus Azera, outra hora Deus de Israel. Declínio na vida de um crente espiritual. Uma hora sirvo a Deus, outra hora sirvo a idolatria. Uma hora eu amo a Deus, outra hora falo mal da vida dos outros. Uma hora eu amo ao Senhor Deus Yahvé, outra hora estou distanciado. Hoje o Senhor está dizendo: é necessário ter uma decisão. A Bíblia diz que Obadia diz: oh meu Senhor, eu poderia estar conversando contigo e você ser tomado do céu. Aí Elias vai estar dizendo: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que hoje eu me mostrarei a ele. E a palavra do Senhor diz que agora Acabe, por quê? Porque Obadias diz: não teve um reino que o meu Senhor te procurou. Irmão, sabe o que eu aprendo nessa lição? Que quando Deus quer trazer proteção para alguém, pode passar pelo momento mais difícil. Aquele que o Senhor esconde, ninguém acha. Eu quero profetizar para você nessa noite, mesmo sendo um estudo, que Deus está te separando para um propósito incrível. Que Deus está preparando você para um tempo de restauração. Porque eu creio que depois dessa restauração virá um grande avivamento sobre esta nação. Irmão, aí, sabe o que eu fico pensando? Que muito crente fala assim: ah, mas o profeta tem que ser tão bonzinho. Ó Elias, Acabe olha para Elias e diz: é tu o perturbador de Israel? A Bíblia diz que agora no texto, Elias diz: eu não sou perturbador, mas tu e a casa do seu pai têm deixado os mandamentos do Senhor. Aí ele começa a dizer agora: ó, vai e ajunta a mim a todos Israel no Monte Carmelo, como os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que come na mesa de Jezabel. Esses profetas que servia a Deus Azera, por que fala esse termo aqui, que come da mesa de Jezabel? Porque eram os profetas que servia a família real. E aqueles profetas de Baal, os 450 eram aqueles que levantavam a estátua para o povo se adorar. Agora, Elias começa a dizer: até quando? Ele está falando para todo mundo, viu gente? Ele está falando para todo o povo de Israel: até quando? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando vocês vai cochear em dois pensamentos? Você já viu como que um cocho anda, irmão? O cocho anda sempre para lá, para cá, em cima, embaixo, em cima, embaixo. O que o povo de Israel estava vivenciando? Uma hora Deus Baal, outra hora Deus. Uma hora Deus Azera, outra hora Deus de Israel. Declínio na vida de um crente espiritual. Uma hora sirvo a Deus, outra hora sirvo a idolatria. Uma hora eu amo a Deus, outra hora falo mal da vida dos outros. Uma hora eu amo ao Senhor Deus Yahvé, outra hora estou distanciado. Hoje o Senhor está dizendo: é necessário ter uma decisão. A Bíblia, irmão, a palavra do Senhor nunca vai dar dois termos para a vida de um cristão. Ou é a porta larga, ou é santo, ou impuro. Ou serve ao Deus de Israel, ou Deus de Baal. Então, o profeta estava dizendo assim: hoje eu quero que você ajunta todo mundo. E todo mundo foi lá, irmão. Agora, Baal começa a fazer, mas agora 2 bezerros. Diga assim comigo: 2 bezerros. Está muito fraco, diga 2 bezerros. Vocês vão pegar, nós vamos escolher 2 bezerros, vamos botar a lenha,
e depois nós vamos cortar em pedaço, e vocês vão escolher qual é o cordeiro, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Irmãos, como eu disse na minha introdução do meu estudo, preste atenção, o altar era costume dos judeus antigamente, entende? Elias, ele não chega falando mal do altar, Elias, ele não chega reclamando do altar, porque o altar está quebrado. Nós temos que entender que no Monte Carmelo existia um altar, só que era um altar quebrado. Então, quando Elias olha para o altar, ele não murmura contra o altar, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, está até mesmo em outra igreja, que começa a questionar sobre o altar, começa a questionar sobre a igreja, mas não faz nada para o altar ser reparado. Se Deus tem te colocado algo sobre o altar, que é a igreja, Deus está dizendo, é porque eu estou te incomodando, para você ajudar a reparar o altar. Porque só olhar e ver que o altar está quebrado e não faz nada, é hipocrisia. Porque muito dos Israel passava, olha lá, o altar está quebrado. Muito do povo de Israel ia às vezes adorar, olha lá, o altar está quebrado. Até que um diz, vamos reparar o altar hoje. Você pode profetizar para alguém que está do teu lado e diga, Deus te colocou neste ambiente para você ajudar a reparar o altar. Ah, é porque eu não gosto da igreja. E tu está fazendo o que para a igreja ser mudada? Ah, é porque o instrumento é muito ruim. Quando foi que tu deu um instrumento na casa do Senhor? Ah, é porque eu não gosto do jeito que fulana canta. Quando que você foi que deu um curso de aula para ela cantar? Deus está falando nessa noite, eu não coloquei uma inconfirmação dentro do teu coração, não é para falar, é para ajudar a reparar o altar. Elias agora começa a aclamar. Irmão, olha o que eu acho interessante, que o culto do Deus Baal era um culto que tinha ritual. Eles não somente se chicoteavam, como eles pegavam faca e se cortavam. Só que eles serviram a um Deus que não tinha poder. A Bíblia diz que eles começam a invocar. E Elias começa a zombar dizendo, grita mais alto. Ele pode estar numa viagem, ele pode estar conversando ou dormindo. Porque Elias sabia que só o Senhor e Yahvé tinha todas as respostas. Deus está dizendo para cada um de nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Então Elias disse todo ao povo e diz, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou. E a Bíblia diz aqui, ó, e ele reparou o que? No versículo 30, a igreja. Hã? Não, vocês estão querendo falar não, irmã? Hã? E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias não pega um altar desconhecido. Elias pega o mesmo altar que estava quebrado. Elias não faz descaso do altar quebrado. Elias diz, vou me levantar e vou reparar o altar do Senhor. Eu quero dizer para cada um de nós, a igreja do Senhor tem o dono. Pensa muito bem antes de falar sobre o altar do Senhor e a igreja do Senhor. Porque o altar não é nosso, o altar é do Senhor. Ele repara o altar que estava quebrado. Se entrou alguém aqui que o altar está quebrado, irmão, pode ter certeza que hoje Deus está te dando condições para você restaurar o altar que estava quebrado. Diga assim comigo, eu estou me levantando para restaurar o altar do Senhor. Você tem coragem de profetizar e colocar o dedo de profeta para alguém? Diz, Deus conta com você para restaurar o altar. Olha, irmão, que coisa linda que você acabou de falar para a pessoa que está do teu lado. Deus conta com você para restaurar o altar do Senhor, porque a igreja é coletividade. Cada um vai reparando, ó pastor, aqui tem uma brecha, eu não vou falar mal da brecha não, eu vou tampar a brecha. Ó pastor, aqui estou vendo um erro, o que eu posso fazer para tampar esse altar? Aí vai
vai reconstruindo. Aí a igreja vai construindo de novo o altar do Senhor. Oi, irmão, você pode dar glória a Deus por essa palavra, porque eu sinto a unção de Deus. Eu com meus olhos espirituais, o Senhor está dizendo, eu estou dando coletividade nessa noite, para que o altar que estava a ser quebrado, possa ser reparado. A Bíblia diz que agora, e Elias no versículo 31, acompanha comigo rapidamente. E Elias tomou quantas pedras? Eita, alguém falou aí bem bonito. Fala alto. 12 pedras, conforme a tribo de Israel. Escuta, sabe o que essas 12 pedras estavam representando, irmão? Alguém sabe? Levanta a mão aí, por favor. Pode falar, presbítero. Isso. Mas estava representando a aliança com o povo de Deus. Quem quer que o altar seja reparado nessa noite? O Senhor está dizendo, é necessário ajuntamento das pedras para simbolizar a aliança com o povo do Senhor. Abra sua Bíblia agora em Josué 4, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 7. Alguém lê, por favor? Isso mesmo. Então aqui está representando a aliança com o povo de Israel. A primeira pedra, Rubens, depois Simeão, Judá, Zebulão, Naftali. E ele começa a construir, a edificar o altar do Senhor. Nessa noite Deus está dizendo, você quer que o altar seja reparado? Volta a ter aliança comigo. Elias estava pegando o povo para voltar a ter aliança com o Senhor. E a igreja do Senhor no Novo Testamento, irmão, Deus estava dizendo, eu estou fazendo uma nova aliança com você através do meu sangue. Nessa noite Deus está dizendo, você quer que o altar seja restaurado? Volte a ter aliança com o Senhor, irmão. Aliança quando você casa com seu marido, irmão. Estou falando para quem anda em santidade, casa com o marido. Se tua mulher te trai, se teu marido te trai, está em prostituição. Assim somos nós com o Senhor. Toda vez que você nega a Deus, traição contra Deus. Aí Deus está dizendo, quer que teu altar seja reparado? Volte a ter aliança. Hoje o Senhor está te dando autoridade para você ajuntar as pedras de novo. Aqui outra vez, depois das 12 pedras, conforme as tribos dos filhos de Jacó. Aí agora a Bíblia diz assim, e com aquelas pedras edificou o altar do nome do Senhor. Diga-se comigo, depois fez o rego. O rego aqui, irmão, está apontando para a separação do mundo, para a santificação e consagração do Senhor. Escuta, Deus, Ele requer do teu povo que seja um povo com exclusividade. O povo do Senhor tem que ser um povo com exclusividade. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 18. A Evelyn vai abrir em João capítulo 17, versículo 17. Qual é o nome da sua filha, irmã Jéssica? Camille, Efésios capítulo 1, versículo 4. A Isabelle, Efésios 2, versículo 19. Apocalipse capítulo 18, verso 4 diz assim. Não, pode ler o João capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Santo e irrepreensível, o que, irmão? Em sua presença. O último, Efésios capítulo 2, versículo 19. Fala sobre o povo para ter separação. Irmão, olha aqui. Deus, Ele não aceita duplicidade no servir, no evangelho do Senhor. Quando Elias estava fazendo aquele rego, estava apontando para a separação do mundo. O povo do Senhor deve ser um povo com exclusividade. Escuta, primeiro, sua roupa
tem que ser com exclusividade para o Senhor. Sua roupa tem que ser com exclusividade para o Senhor. Serva de Deus e servo de Deus não pode andar de qualquer maneira com sensualidade. Serva de Deus não pode andar com vulgar, porque senão você não é algo com exclusividade. E quando eu falo de servir a Deus com exclusividade em suas vestes, por quê, pastora? Porque aquilo que você vive dentro tem que ser exalado para fora. E não é somente aqui dentro do templo, porque tem pessoas que colocam a roupa até no pé, aqui no templo, mas quando você chega lá fora, short curto, chega no Instagram mostrando o peito, homens com as calças apertadas, mostrando os músculos que não tem. E Deus está dizendo, não é com exclusividade, irmão. A pouco, perceba, pouco a pouco a gente está se igualando com o mundo. Pouco a pouco nós estamos seguindo as doutrinas de Nicolaitas. O que era a doutrina de Nicolaitas? Eles falavam, não tem nada a ver se mostrar, não tem nada a ver usar de vulgar, não tem nada a ver de usar com indecência. Aí o Senhor está dizendo, há uma separação e um grande dia daqueles que me servem e aqueles que não me servem. Se você diz que quer reparar o seu altar, você tem que saber que as suas vestes têm que exalar a santificação de Deus. Ah, pastora, mas é hipocrisia você julgar alguém somente com uma aparência. Mas quem é servo e serva do Senhor sabe se comportar. Não só na igreja, porque é muito fácil você agradar o pastor e seu líder. Eu quero ver dentro de fora, dentro da tua casa. Suas vestes, seu guarda-roupa, mulher, tem glorificado a Deus? Homens, o seu guarda-roupa tem glorificado a Deus? Segundo, porque, irmão, infelizmente nós estamos num tempo onde estamos se igualando. Por isso que a glória de Deus não desce. Por causa da sensualidade. O povo pensa que a igreja é um lugar de moda e desfile. Eu não estou falando para quem é nova convertida. Eu estou falando para crente antigo, que já conhece a palavra de Deus e não muda a sua roupa. Você está entendendo isso aqui, irmão? Ó, a gente que anda por aí, em aeroporto, proibido entrar com short curto. Você vai numa audiência. Quem aqui já enfrentou uma audiência? Pode entrar de qualquer jeito? Na entrevista de emprego, você vai com uma mini saia? A não ser se for uma casa de show. E por que na igreja a gente quer fazer bagunça? E por que no evangelho não quer fazer bagunça? Ou a gente é santo, ou a gente é profano, irmão. Eita, ainda bem que é culto da palavra, que não precisa dar uns glória a Deus, né? Outra coisa, o namoro deve ser com exclusividade. Muitas moças e moços têm entrado na prostituição e muitos lugares têm tampado o buraco, dizendo, pode fazer sexo antes do casamento. Você que está aqui, que não é casado, se você está no laço da prostituição, cuidado. Se Jesus voltar, você fica. Deus separou nós para que nós possamos ser o quê, irmão? Santo. No casamento também, irmão. Por que muita glória de Deus não desce aqui? Porque dentro de casa é quebra-pau. Xinga, grita, bate em esposa, grita com o filho, não dá bom testemunho para o filho. Homens revertendo o papel dentro do casamento, deixa a mulher gritar com ele, a mulher que manda, e ele é um banana dentro de casa. Não trata com seriedade, não toma compromisso da casa. Homem tem que ser mantedor da casa. É por isso que tem muitas mulheres assumindo o papel de homem, porque muitos homens são fracos, deixa as contas tudo para a mulher pagar. E não faz nada para ser transformado. Você está desonrando a palavra do Senhor. Eita, estou escutando algum glória aí. Mulheres preguiçosas. O seu marido não vai viver só de miojo não, minha filha. O seu marido não vai viver, vou fazer uma coisinha. Você está desonrando a palavra do Senhor, mulher preguiçosa. Porque a mulher sábia edifica a casa, porém a tola destrói. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o primeiro altar a ser consertado não é aqui dentro da igreja, irmão. O que eu estou querendo botar dentro da sua cabeça, que o primeiro altar
construído o quê? Irmão? Por dentro. Porque primeiro o altar tem que queimar lá para depois queimar aqui. Porque tem gente que gosta de pular aqui e o altar está quebrado dentro de casa. Obreiros que não falam com o marido dentro de casa e chega aqui e quer pular. Aí Deus está dizendo, o seu altar está quebrado, conserta enquanto é tempo. O último, Deus ele quer o povo com exclusividade no servir. Irmão, você que coloca a mão no arado e olha para trás, você não é digno do seu chamado. Sabe qual é o pior pecado nas mãos do Senhor? É aquele que pega algo na obra de Deus, não vai até o final, ou então faz com desleixo. É melhor que não pegue. Deus está dizendo nessa noite, eu quero o meu povo com exclusividade para servir com toda dedicação. Se você quer servir a Deus com toda dedicação agora, irmão, dá um glória a Deus agora. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 11. Eu vou ler para os irmãos para não demorar, porque eu não vou me demorar na minha palavra, que nós temos que conversar com os irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 11. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. E aqui si mesmo se exaltar, será humilhado. E aqui si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha aqui, preste atenção agora. Quando Elias faz o rego, ele vai arrumar o quê? Ele vai arrumar agora a lenha. Diga-se comigo, a lenha. E armou a lenha. A lenha aqui, irmão, está tipificando, presta atenção, a natureza do homem que precisa ser consumida pelo fogo do Espírito Santo. Quando o homem se entrega no serviço do Senhor, ele é como lenha. Quanto mais fogo, mais ele trabalha. Quanto mais fogo, mais ele multiplica. O Senhor requer a entrega total do nosso ser, a realização da obra, irmão. Quem é lenha aqui de Deus nessa noite? É para que a velha natureza do homem seja consumida pelo fogo. Irmão, escuta. Ser santo não é ser perfeito e nem sinônimo de perfeição. Mas quanto mais você está servindo a Deus, mais próximo do Criador você chega e a santidade vai te constrangendo. A velha de natureza de muitas pessoas é que impede muitos de ter o altar reconstruído. Pastora, estou no trânsito, um homem me cortou. Ô filho do... Velha natureza querendo falar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala, você está servindo ou está atrapalhando? Diga para ele, você está servindo ou está atrapalhando? Porque nós só fala de servir, mas também tem uns crentes que atrapalham a obra. Você está entendendo, irmão? O servir, não quero nada em troca. Quem está atrapalhando? Pastor não me notou, vou sair da igreja. O servir está ajudando, construindo um altar. E o que atrapalha? Vai espalhar a notícia que o altar está quebrado. Só que nessa noite Deus está dizendo, eu não estou procurando mais pregadores, nem cantoras, nem profeta. Eu estou procurando nessa noite pessoas que querem ser servos. Pessoas que querem ser serva do Senhor. Diga assim comigo, eu sou a lenha. Diga assim, eu sou a lenha. Mais uma vez, diga, eu sou a lenha. Eu quero ser levantada como lenha aqui nessa noite. Às vezes você não vai ser reconhecido, às vezes não vai ter um púlpito para você pregar, mas na tua casa vai ter pessoas para ouvir a tua pregação. Às vezes você não vai ser um pregador renomado por aí, mas ao falar a palavra do Senhor na padaria, alguém vai se entregar ao reino do Senhor. Enquanto você às vezes não pode, isso aqui é profético, irmão, que eu estou profetizando para alguém. Às vezes você não vai chegar nos melhores lugares, mas quando você falar, assim diz o Senhor, tua lenha vai ser colocada e pessoas vão ser libertas através do seu serviço. Às vezes a gente fala, irmão,
somente do serviço de atuar em pregação. Mas às vezes você abraçando uma pessoa, você já está cumprindo e servindo. Às vezes você falando para uma pessoa: oi fulana, tudo bem? Que Deus te abençoe. Já está servindo. Eu estou na consagração, limpa a igreja, ninguém está vendo. Aí Deus está dizendo: está servindo. Eu estou ajudando o necessitado, ninguém está vendo, mas está servindo. Isso é evangelho do Senhor, quando você serve. Nessa noite, Deus está falando tanto para mim, porque a espada conta daí, conta para aí. Que nessa noite Deus vai levantar lenhas. Que lenha é essa, pastora? Pastor, eu vou pegar na tua mão e vou ajudar a construir o altar de novo. Pastor, eu vou pegar na tua mão e nós vamos abrir outra igreja. Pastor, vou pegar na tua mão e nós vamos entregar sopa por aí. Pastor, vou pegar na tua mão e vou ajudar a cuidar das crianças. Pastor, vou pegar na tua mão, vou arrumar os microfones e tudo certo. Porque nós nascemos para ser servos. Aleluias. Tem glória a Deus aí, irmão? Aí a Bíblia diz, estou quase terminando. E dividiu aí no versículo 33 aí, ó. E dividiu o bezerro em? Alguém sabe o que isso aqui está tipificando para os dias atuais aqui, irmãos? O novilho. Isso aqui está dizendo sobre o Cristo que foi crucificado para que nós pudéssemos ser restaurados. Ele foi no nosso lugar para o madeiro. Irmão, se alguém aqui nessa noite levantar a mão para dizer: eu mereço ser salvo, eu sou o melhor. Mentira. Somos salvos pela graça de Deus. Por causa de Jesus. Não sabe aquela cruz, aquele sacrifício? Era para mim e para você. Só que Jesus fez de maldição para carregar os nossos pecados. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 16. Está começando a surgir o glória, mas como é estudo, não vou cobrar de ninguém. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora em Lucas capítulo, vai abrindo aí comigo e vai comendo aí o maná do Senhor nessa noite para a tua vida. Em Lucas capítulo 14, versículo 33 diz assim, ó: assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu. Não pode ser o meu. Quem é que está falando aí, irmão? É Paulo? É Tiago? É Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo. Deus estava dizendo, o novilho significa uma vida de renúncia. Eu vou repetir mais uma vez, uma vida de renúncia. Eu no tempo, irmão, que eu não sou melhor do que ninguém não, mas no tempo que eu estava no processo de libertação na minha vida, que eu passei pelo vício de álcool, passei pelo vício de pornografia, e eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque é algo que eu passei e fui liberta para a glória de Deus. E eu lembro que eu estava vivendo tudo aquilo, quando Jesus me chamou para o ministério, a pessoa sabe que é fraca em algo, e por que permanece nesse mesmo roda? Eu lembro que naquele tempo, eu parei de estudar. Não faça isso, você que está me ouvindo. Por que eu parei de estudar? Porque eu ia para a escola e depois eu ia para o bar. E eu sabia, se eu fosse para o mesmo lugar, eu ia voltar a ir para o bar. E segundo, quebrei o computador, fiquei sem celular, porque eu sabia que se eu tivesse celular naquele momento, eu iria voltar para a pornografia. O que é isso? Lutar com uma vida sacrificada. Nós que somos cristãos, que nós se dizemos que somos cristãos e não renuncia, você não é um discípulo de Jesus. Nós cristãos devemos renunciar. Nossa língua grande, que vontade de falar mal de alguém, morde a língua, bebe água e tampa até você ficar calada. Renunciar a fofoca. Tem crente? Diz, glória a Deus, irmão, é só engravidar.
Ai, pastor, é porque não pode, é porque eu não posso ir aquilo e aquela coisa toda. Não renuncia, coloca o marido na frente de todo mundo, na frente de Deus, na frente de tudo. E o Senhor está dizendo, se você, eu não estou falando para você ser um denigrante dentro da tua casa, você deixar a sua casa de todo jeito. Mas tem gente que idolatra marido, irmão. Tem gente que idolatra mulher, idolatra filho, para não fazer a obra de Deus. Mas nós que somos servos e servas do Senhor, entendemos que nós devemos cumprir o chamado do Senhor. A ter uma vida de renúncia. Diga-se comigo, Senhor, me ensina a ter uma vida de renúncia. Fecha teus olhos por alguns minutos. Fecha agora seus olhos por alguns minutos. E começa a falar com Deus o que você precisa renunciar por amor do altar que precisa ser reparado. É essa música ilícita. Então, exclui do teu celular para que o Senhor possa voltar a reparar teu altar. É mal conversações, exclui da sua vida para que o altar possa ser restaurado. É série ilícita, exclui do seu cotidiano para que o altar possa ser reparado. Vocês estão entendendo a dimensão dessa palavra que está recaindo sobre nós nessa noite? Você está entendendo, irmão, a oportunidade que o Senhor Deus está te dando para reparar o altar que está quebrado? Porque tem crente que está com o altar quebrado. Só que o Senhor está dizendo, através da minha autoridade, diga-se comigo, eu vou começar a bloquear tudo que está indo contra o meu altar. Deus vai te dar autoridade para você bloquear, irmão. Vocês creem, irmão? Vocês creem, irmão? Vocês creem, irmão, que Deus está te dando autoridade agora? Para você bloquear o pecado da tua vida. Bloquear essa roda ilícita. Bloquear tudo que afasta esse jogo que está dentro do seu celular. Porque eu nunca vi uma campada de crente que não tem tempo de ler a Bíblia, mas fica na miséria jogando porcaria. E o Senhor está dizendo, estou te dando autoridade para você bloquear isso do teu celular. Porque não é tempo da gente viver em embaraço. Irmão, hoje eu vi a cena daquela enchente, onde muitos corpos estavam espalhados na calçada. Sabe o que é isso? Sinal que Jesus está voltando. E hoje a palavra para mim, para você, que eu me enquadro dentro dessa palavra, desperta, tu que dorme. Levanta para que Cristo possa te esclarecer. Diga-se comigo, eu não vou levar o evangelho à brincadeira. Diga comigo, eu não vou levar o evangelho à brincadeira. Porque nós não devemos escandalizar o evangelho. Tem crente que quando sai da igreja vai falar mal do culto. E os filhos só ficam observando, aí quando cresce diz, não vou ser crente. Tem crente que fala mal do pastor, da pastora, sei lá de quem, dentro da casa. Aí quando o filho cresce, não quero saber de ser crente. Você está escandalizando o evangelho. E ai de quem escandaliza o evangelho do Senhor, irmão. Aleluias. Foi o pastor que pediu para me dar o estudo, irmão. E eu disse, eis-me aqui, envia-me. Aleluias. Ó, e pelo menos um glória a Deus do irmão Fernando saiu aí. Olha aqui, ó. E disse, enche de água 4 cântaros. Quantos cântaros? E derrame sobre o quê? Sobre o holocausto. Irmão, esses 4 cântaros está representando o evangelho e o cumprimento das profecias na lei da vida do Senhor. Só a base da doutrina da palavra é que vai salvar o homem. A água aqui está representando o quê? A palavra de Deus. Diga-se comigo, eu preciso amar a palavra do Senhor. Ó, em João capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós já está limpo pela palavra que tenho vos falado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus vai estar dizendo, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra do Senhor.
Irmão, somente o evangelho tem esse poder. O camarada vem prostituto, mas quando conhece a lavagem da palavra, sai um pastor, um homem nascido e revestido cordeiro. Só o evangelho pega o maior maconheiro. É maconheiro para o mundo, mas quando conhece a palavra, vai ser ganhador de almas. Somente o evangelho pega o ladrão e diz assim: vou lavar com minha água da palavra e vou mostrar a graça. A mulher samaritana chega até Jesus pensando que vai receber a água física. Só que Jesus diz: vou te dar água, água que você nunca vai ter sede. É a água da minha palavra. A mulher sai como, entra como no cenário amante, depois sai missionária. Diga assim comigo: Senhor, obrigado pela palavra. Diga: Senhor, obrigada pela palavra. Me falando na palavra, você tem abrido a palavra constantemente na tua casa? Eu não estou falando de só um versículo do dia não, irmão. Eu estou falando de meditar nas escrituras. Charles Spurgeon, um grande herói da fé, ele costumava passar três noites em seguida, orando, lendo a Bíblia de joelho, dizendo: Senhor, revela a palavra. Nós, nesses últimos dias, se queremos consertar o nosso altar, Deus está dizendo: gaste tempo na palavra. John Wesley, ele acordava 5 horas da manhã para correr, e depois 2 horas de palavra. Sabe na hora volta que ele foi morto à fogueira? Pegaram a Bíblia dele, e tinha tantas anotações, porque ele consumia a palavra, porque tem crente que só usa como desodorante do braço, né, irmão? Mas a Bíblia está tão novinha, é igual aquela história que o pastor foi visitar a irmã, aí falou assim: irmã, vamos ler a palavra. Ô pastor, eu ia ler a palavra, mas meu óculos sumiu. Aí ele: então tá bom, me empresta uma Bíblia aí para que eu possa ler para você. Quando viu, onde que estava o óculos? Dentro da palavra. Perdeu o óculos dentro da palavra porque não ia para a Bíblia. Deus está dizendo nessa noite: eu vou dar sede pela minha palavra. Eu posso profetizar algo aqui para a tua vida? É algo, aquilo que Deus ele está colocando no meu coração nesses últimos dias. Você vai acordar de madrugada para ler a palavra. Você vai querer ir para o monte, não é para atrás de revelação, não. É para você ficar escondido e começar a ler a palavra. Deus vai te despertar pela manhã para dizer: vamos ler a palavra. Aí daí, sabe o que vai acontecer? O seu altar vai começando a ter forma de altar. Aí quem olha para você vai estar dizendo: olha lá, estava quebrado, agora está de pé pela palavra. Diga-se comigo: eu preciso amar a palavra. Diga: eu preciso amar a palavra. Gaste tempo na palavra do Senhor. Estou finalizando, irmãos. Já falei isso a 4ª vez, mas eu vou finalizar aqui o esboço. E a Bíblia diz que agora ele coloca a água sobre o holocausto. Irmão, olha como que Deus é poderoso. Ele põe a água, enche o rego, encharca tudo. Depois de 3 vezes. A Bíblia diz que agora, irmão, pela 3ª vez, fizeram pela 3ª vez. E a água corria ao redor do altar. Diga-se comigo: e a água corria ao redor do altar. Tu vai se tornar uma pessoa bíblica. Oh, glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo. Essa 3 vezes está simbolizando o Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Elias só faz uma oração, irmão. Sabe o que eu entendo? Que não basta ter somente um altar. O altar tem que estar o quê? Reparado. Para o quê? Para o fogo descer. Nós preparamos o altar. E quem manda o fogo? E quem manda o fogo? Deus! É por isso que tem muitos lugares por aí que o povo usa de manipulação para o fogo do Espírito Santo descer. Só que o fogo verdadeiro, genuíno, não desce num altar quebrado.
Pode descer. Ah, pastora, mas eu fui numa igreja que cai no chão, roda, faz tudo aí, e aquela coisa. E no outro dia a pessoa está se prostituindo. É fogo manipulado, porque o fogo que desce do céu muda. Eu vou repetir mais uma vez. Fogo estranho que não muda é um fogo manipulado. Um fogo que não muda. Mas o fogo que desce do céu é um fogo que transforma. Pastora, falei um lá pra cá, xarabagá, e tô na fofoca. Fogo estranho, fogo manipulado. Pastora, eu pulo na igreja, assalteio, compro e não pago. Fogo manipulado. Pastora, rodei aqui, caí no chão, larguei a mentira. Fogo do céu. Pastora, eu canto aqui, prego aqui, virei uma dona de casa que só tu vê. Fogo do céu. Está na hora de a gente parar de viver fogo estranho, irmão. Fogo que pula e não muda. Fogo que corre e não muda. Fogo que fala que é fogo, mas continua xingando palavrão. É fogo manipulado. Por que você está dizendo isso, pastora? Os profetas de Baal tinha lenha sim ou não? Tinha lenha sim ou não? Tinha novilho sim ou não? Só que eles não tinham fogo que era do céu. Eles tinham fogo manipulado. E está cheio de pregador e pregadoras que quer trazer a manipulação para o culto. Não tem unção e quer que o povo grita. Não tem unção e quer ver a manifestação da graça do Senhor. Quem vive do fogo não precisa manipular ninguém. Falsos profetas por aí, que pega CPF, pega número. Para quê, irmão? Qual é a evidência que Deus quer revelar o CPF e o número de uma pessoa, irmão? Para que isso? O fogo que vem do céu é o fogo que renova. O fogo que vem do céu é o fogo que muda. Eu profetizo nessa noite que o fogo vai descer nessa noite para quê? Para ter mudança de vida. Olha Isaías que quando contempla, ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que acontece? Então o anjo pegou Satanás, pegou a brasa que estava onde? A brasa que estava onde? No altar, e coloca sobre os lábios dele. Diga-se comigo, Senhor, eu preciso do seu fogo genuíno. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. A Bíblia diz assim agora, irmão. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu as águas que estavam no rego. Você pode dar um glória a Deus aqui agora, irmão. Esse fogo, irmão, está apontando para o batismo com o Espírito Santo. João estava dizendo, João Batista, eu vos batizo com água, com arrependimento. Mas vem um todo-poderoso, a qual eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Ele vos batizará com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Depois que o altar está reparado, o que acontece? O fogo desce. Levanta a tua mão para o céu e diga assim, Senhor, se meu altar está reparado. Não, você não quis dizer não. Diga com boca cheia, diga, Senhor, se meu altar está reparado, então desce com fogo agora sobre este holocausto que é a minha vida. Desce como fogo agora. Teleia candarabaia, saia candarabaia, siribi candarabagaia. Elemande calabaia, suribi candarabachúria. Hoje o Espírito Santo está dizendo, você está reparando o seu altar, então pode ter certeza que descerá fogo na tua vida agora.
Telemande calabaia, rassuribi cantarabashia. Remande calabaia, rassuribi candarabacaia. Eita! Elemande queberefaçaia. O Senhor está dizendo: enquanto você está reparando o altar, eu desço como fogo agora. E não é um fogo estranho, é um fogo que muda, é um fogo que renova. Então, pelo amor de Deus, começa a pedir agora. Olha o fogo descendo agora, olha aí, ó, pelo poder da palavra. Olha o fogo agora descendo agora, olha aí, ó. Olha o fogo descendo agora. Deixa Deus te renovar. O Senhor está dizendo: teu altar estava quebrado, teu altar estava despedaçado, seu altar estava espalhado, mas hoje eu desço com fogo para queimar o holocausto e voltar até normalmente. Peça o fogo agora do Espírito Santo, peça. Peça agora o fogo do Espírito Santo, querido. Peça agora o fogo do Espírito Santo. Começa a dizer: ó Senhor, manifesta a tua glória, derrama teu fogo, derrama a alegria da salvação, derrama teu poder, derrama fogo genuíno. Irmão, começa a receber o fogo pelo poder do holocausto. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. O fogo do Espírito Santo está descendo aqui na igreja Mares, e o Senhor está dizendo: eu estou devolvendo a minha presença sobre a tua vida. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Chega de viver uma vida de inconstância. Riene calabaia sai, delemande calabaia rasai. Teremande calabaia tibeploxai. Elemandre calabaia rassai. Elemandia, hoje o fogo de Deus está descendo na tua vida. Olha que presença está descendo aqui, irmão. Olha que presença está descendo aqui. Olha que presença que Deus está me alimentando, está te alimentando. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluias. O compromisso pelo fogo do Espírito Santo está voltando. O compromisso com o fogo do Espírito Santo está voltando. Além do fogo que desce, no texto não vai falar sobre o sangue daquele novilho que foi derramado no altar. Aquele sangue estava tipificando o sangue de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Você está marcado pelo sangue de Jesus. Eu vou repetir mais uma vez: você está marcado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus custou muito caro. Vamos fazer o sangue de Jesus valer a pena, irmão, a partir de hoje.
Como, pastora? Você mais comprometido com o sangue de Jesus. Aleluia. Faça uma oração agora entre você e Deus. Faça uma oração agora entre você e Deus. Andarai akandi kanamai. Sebabloxi de kanarabagaia. Enquanto eu estou falando aqui, eu sinto e eu vejo o pão celestial descendo na vida de muita pessoa que estava fraca. Você que diz, pastora, eu não aguento mais. Eu estou numa inconstância espiritual, não estou conseguindo renunciar ao pecado. Eu vejo o pão do céu agora. E esse pão está sendo colocado na sua boca para te dizer: o sangue foi muito caro e eu não vou te deixar para trás. Eu te ajudo e te alimento agora. Abre a boca agora e come desse pão. Abre a boca agora e come desse pão. Você é fraco, mas você serve um Deus forte. Come do pão agora, irmão. Come do pão, come do pão, come. Come do pão agora, come. Come do pão agora, 1 minuto. Pastor Alex, 1 minuto, come do pão agora, come. Come do pão agora, vai. Alabaia, rassuri, bicadarabaxúria. Come do pão agora. E deixe o Espírito Santo te alimentar agora. Você entrou por essas portas, não tinha mais constância para orar. Não tinha constância mais para ler a Bíblia. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te orientar e dizer: toma o pão agora. Porque a caminhada ainda é muito longa. Come do pão agora, come. Come do pão celestial agora, come. Come do pão agora, celestial.